Boa tarde, pessoal. Estou aqui para dar início a esse curso de filosofia, pautado na questão da liberdade, da diferença da escravidão. Teremos alguma coisa sobre feminismo também, feminismo negro. Esse curso será ministrado pela professora Adrianara e eu, Luiz Antônio, graduados em filosofia. Inicialmente, com a escravidão, a gente vai iniciar nos primórdios dessa prática de exploração do ser humano pelo outro. Essa prática não se tem exatamente uma data específica sobre o início, mas a gente vai iniciar da antiguidade, mais especificamente de Atenas e Roma, onde essa prática era constante. Outros povos utilizavam isso como barganha após ganhar uma guerra, que o povo que era derrotado se tornava súdito do, do povo que ganhou a guerra. Isso era uma prática comum. Eu inicialmente vou citar uh, Aristóteles. Aristóteles faz uma alusão sobre a prática da escravidão. Alguns, alguns se remetem que a ideia de Aristóteles era que a escravidão aceitável por ele seria uma escravidão natural. Mas existe outras interpretações dessa fala. Aqui eu vou citar um pedaço da Política 1 de Aristóteles. Mas faz a natureza ou não de um homem um escravo? É justo e útil a escravidão ou contra a natureza? É isso que devemos examinar agora. O fato e a experiência, tanto quanto a razão, nos conduzirão aqui ao conhecimento do direito, não apenas necessário, mas também vantajoso que haja mando de um lado e obediência de outro. E todos os seres, desde o primeiro instante do nascimento, são, por assim dizer, marcados pela natureza, uns para comandar, outros para obedecer. Entre eles há várias espécies superiores e os súditos. E o mando é tanto mais nobre quanto mais elevado é o próprio súdito. Assim, mais vale comandar homens do que animais. O que se executa mediante melhores agentes é sempre mais bem executado, partindo então da execução do mesmo princípio que o comando. Ao passo que quando aquele que manda e aquele que obedece são de espécies diferentes, cada um sacrifica algo que é seu. Pessoal, isso aí é o que fala Aristóteles sobre a escravidão. Provavelmente vocês já tiveram contato sobre algum escrito referente a isso, que é bem comum essa questão da escravidão em Aristóteles. Também na minha procura pelo assunto, eu encontrei um artigo muito interessante de uma mestra em filosofia clássica da Universidade Federal de Goiás, onde ela coloca ela faz uma analogia a essa questão da prática da escravidão mas ela se remete à questão que não existe isso de algo tolerável. Olha aqui, tal como nos nossos dias, também em Roma, a escravidão não deixou de ser um atentado à dignidade da pessoa humana.
A representação do escravo construída na sociedade romana antiga é capaz de nos revelar isso de maneira bem concreta. Identifico ao menos dois traços dessa representação em que a dimensão universal da desumanização ou da alienação da pessoa humana se afirma com maior evidência, a saber, o escravo como coisa. Pessoal, quando se coloca essa questão do escravo, o escravo não tinha exatamente uma nacionalidade, ele não tinha uma identidade, era considerado só um artefato, uma ferramenta, como a gente vai ver outros autores falando. E o escravo como animal também. Por exemplo, se o teu escravo fosse machucado por alguém, alguém chegasse e matasse o teu escravo, seria apenas não seria um assassinato, seria algum estrago a uma propriedade de outra pessoa. Tratarei, aqui, continuando, tratarei aqui de ambos os pontos, tentando chamar a atenção para alguns paralelos possíveis com a realidade do trabalho dos escravizados no Brasil atualmente. Aqui, ela continua sobre a questão do escravo como coisa. Esse item aponta de maneira mais imediata ao status jurídico do escravo na sociedade romana. Em Roma, como em outros lugares, o escravo é um ser privado de direitos. Do ponto de vista jurídico, é uma coisa, ou se prefere, um animal, como afirma Levi Brum. O direito romano civil previa uma categoria comum na qual se podia classificar tanto animais como escravos, a saber, a categoria de res mancipi ou mancipia, na qual fazia parte os objetos de propriedade passível. Aqui ela ainda passível de compra e venda. Res ou coisa está em oposição à persona ou persona jurídica. A própria coisa, res, não portava nenhum direito próprio ou subjetivo, mas era unicamente objeto do direito da pessoa que a possuía. Em outras palavras, enquanto res ou coisa, o escravo não era sujeito de direitos, mas apenas objeto desses. Destituído assim de personalidade jurídica, o escravo coisa era ao menos do ponto de vista do direito civil, era um ser nulo. E no que diz uma passagem atribuída ao jurista Ulpiano, no que concerne o direito civil, servo é tido como nulo. Como eu falei para vocês, ele não era considerado uma pessoa, né? Uma coisa bem. Aqui a coisa, continuando com o escrito da Vasconcelos, a codificação de escravo na antiguidade não era uma invenção, apenas um discurso jurídico romano, mas encontrava justificativa também na literatura filosófica e econômica, tanto grega como latina. Na Grécia, Aristóteles descrevia o escravo como organo, isto é, um instrumento, e como um objeto de propriedade, ainda que com alma. Para Varão, o autor romano agrário do século I, o escravo é um instrumento de produção ainda equivalente. A condição de coisa do escravo permitiria igualmente que o senhor, enquanto proprietário, dispusesse deles como se achasse necessário. Trabalhos pesados e humilhantes, como servidão sexual. Pessoal, aí nessa questão de servidão sexual, que se refere, provavelmente está falando da questão do estupro, né? Porque a gente, como a gente tem relatos de que era, como é que era feito essa questão sem o consentimento das mulheres, e como elas não eram consideradas pessoas, né, fazia assim parte do cotidiano de muitos escravos da Roma antiga. Que o senhor aplicasse castigos ao escravo era visto como algo perfeitamente aceitável. Do mesmo modo que o senhor poderia livrar-se do seu escravo, revendendo ou mesmo libertando quando julgasse que esse não lhe era mais necessário. No Tratado de Administração da Propriedade Agrária, escrito por Catão, um autor latino de séculos II a.C.,
O autor dá ao dono da propriedade o seguinte conselho: sem meias palavras, boi velhos, novilhas desmamadas, ovelhas desmamadas, lã, couro, um carro velho, ferramentas velhas, um escravo velho, um escravo doente, bem como tudo que seja supérfluo que ele simplesmente venda. Nós percebemos aí como a coisa era bastante drástica, né? Bem agressiva em relação às pessoas escravizadas. Pessoal, agora nesse momento daremos sequência ao nosso curso com um vídeo de 16 minutos sobre a escravidão na antiguidade. E posteriormente a gente terá também um vídeo sobre a alegoria da caverna, que provavelmente vocês já tiveram contato, aquele texto que pessoas eram escravizadas dentro de uma caverna e um é libertado e descobre toda a beleza do mundo e volta para contar aos colegas e é morto porque não acreditam nele. E após isso, eu gostaria de propor uma atividade avaliativa, que seria uma produção textual sobre a relação das pessoas que por anos foram escravizadas e receberam sua liberdade. Como seria esse sentimento, tá, pessoal? Uma produção de pelo menos umas 20 linhas, né? Até a segunda videoaula, pessoal.